Agora veja bem, Isaías está aí, preocupado, prostrado, triste, abatido ainda com a perda. E aí o Senhor traz uma visão para ele. Ele tem uma visão. E olha, Isaías era um profeta já conhecido, vivido, já bastante tempo de contato com Deus, de ouvir a voz de Deus. E quantas vezes você pega no livro dele, você vai ver escrito assim: diz o Senhor me falou, o Senhor me conduziu a esse lugar. Mas Isaías, até aquele presente momento, ele não tinha tido uma visão do rei, do Senhor, no trono. Ele precisou ser sacudido por Deus com essa visão, porque justamente ele estava com foco, mesmo sendo um homem de Deus, um profeta de Deus, alguém que falava a palavra de Deus, alguém que ensinava as coisas de Deus, alguém que até mesmo pagava um preço alto por ser de Deus. Mesmo assim, os olhos dele naquele momento estavam em um olhar diferente do olhar de Deus, do foco de Deus. E Deus então traz Isaías justamente para o foco que ele precisa entender, aquilo que ele precisa ver, que é a presença de Deus manifesta no lugar onde ele estava. Talvez, amado, para esse ano, o Senhor queira se apresentar a nós, e não digo para você que seja com uma visão espetacular, maravilhosa, com os serafins voando, e a gente até vendo detalhes de 6 asas, e com 2 faz isso, com 2 faz aquilo, com 2 faz outro. Então, talvez Deus não queira fazer isso conosco, mas o que Deus pretende nessa noite aqui é trazer ao nosso coração a necessidade de que nós estejamos com o nosso olhar direto, totalmente preso a Ele. Olhar especificamente para Ele. E aí a gente pode aprender com Jesus, porque Jesus diz que Ele não fazia nada que Ele não visse, se Ele não visse o Pai fazer primeiro. Então o foco de Isaías foi tirado do foco das circunstâncias, das tristezas, para ele olhar para Deus. E aí no versículo 1, então ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quantos aqui gostariam de ter essa visão? Eu acho que eu devia ter feito a pergunta ao contrário, Quantos não gostariam? Quantos não gostariam? Porque aí todos nós queremos ter essa experiência. Todos nós queremos ter esse momento com Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, nós teremos isso. Amém. Nós teremos isso. Porque a maior vontade de Deus é Ele se revelar àqueles a quem Ele ama e àqueles que o buscam. Isaías também diz o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então nós teremos. Os nossos olhos serão abertos para enxergar o Rei. Mas eu queria realçar algo que precisa ser realçado na nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo em que a volta do Senhor está próxima. Eu li um artigo de uma apóstola brasileira que disse que ela acha que a volta de Jesus se dará no ano de 2017 ou 2018. Ela não pôs data, mas ela acha isso. Nós não podemos estabelecer isso, mas o que nós vemos dos acontecimentos que estão aí, as circunstâncias que estão ao nosso redor,
nos fazem pensar que Jesus está para voltar para buscar a sua igreja. E aí, pode falar, glória, não tem problema nenhum. E aí, eu sei de pessoas que ficam dizendo, não, Jesus, espera mais um pouquinho. Eu preciso ainda comprar meu carro zero, né? Os mais novos, Senhor, espera um pouquinho, deixa eu casar primeiro. Então fica naquela expectativa, mas o Senhor está para voltar, e ali, pode ter certeza, quando Ele tiver que voltar, Ele não vai atender a sua oração para esperar mais um pouquinho. Ele vai voltar. Por mim, Ele voltava hoje. Mas acontece que essa questão de pensarmos que Jesus está para voltar nos leva a uma grande responsabilidade também, como pessoas e como igreja, de nós pedirmos ao Senhor que abra os nossos olhos para podermos ter a visão que Isaías teve, de ver o Senhor no alto e no sublime trono. Ter a visão do Deus grandioso, que não está prostrado diante das circunstâncias, diante de necessidades, diante dos acontecimentos, das coisas que estão acontecendo, apesar de estar atento a tudo isso, porque Deus não perde um fio de cabelo sequer. Ele está atento a todas as coisas. Mas é importante a gente pensar que se nós olharmos para Deus e buscarmos intensamente a presença de Deus na nossa vida, o nosso tempo vai passar até que Ele nos encontre ou nos mande chamar a presença dEle nos ares, em arrebatamento, quando Ele estiver voltando, como se as coisas fluíssem de maneira tranquila e natural, sem nós termos grandes aborrecimentos ou transtornos, porque os nossos olhos estão postados em Deus e não nas coisas que estão ao nosso redor. Você consegue entender isso? Deus está buscando a sua igreja. E hoje de manhã, a pastora Maristela estava pregando e ela estava falando justamente daquele texto que Jesus fala, por acaso, quando Jesus voltar, haverá fé na terra? Ou o amor de muitos se esfriará. E ela até falou, eu quero ser uma daquelas que o amor não se esfria, né? E eu digo que eu não quero ser daqueles que Jesus encontre sem fé na terra. Eu quero ser aquele que continue crendo quando Ele vier buscar. Continue vendo as coisas acontecerem. Continue a olhar contra as circunstâncias, a remar contra a maré, mas vendo Deus agir, vendo Deus transformar, vendo Deus criar, vendo Deus mudar. Amado, a minha sobrinha, ela entrou no hospital há 15 dias atrás com uma sentença de morte. Uma médica disse, ela não amanhece a segunda-feira. E nós oramos e o que nós vimos? O Senhor se manifestar e derrubar completamente o decreto de morte que estava sobre ela. Sabe, amado? Nós estamos vivendo tanta coisa material de pegar, de receber, de tomar, de planejar, de coisas, e essas coisas não são erradas, mas nós estamos nos envolvendo tanto que muitas vezes nós não cremos que o nosso Deus pode mudar os decretos que são dados por homens, por Satanás e por tantas outras entidades que são feitas por aí. O poder de Deus está acima de todas as coisas, inclusive da nossa fé, ou da nossa falta de fé. Porque Deus vai agir
segundo os projetos dele, os propósitos dele. Jó dizia isso. Jó disse: eu bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas o Senhor quer encontrar corações que movam a mão dele através da sua fé, através de crer nas possibilidades de Deus, no poder de Deus, até mesmo de Deus criar algo novo aonde a coisa não existe. Isaías olhava para as circunstâncias e de repente os seus olhos são abertos para o Deus Todo-Poderoso que está no alto e sublime trono. E nós precisamos ter essa visão do Deus que está no alto, sublime trono. Porque quando nós olhamos e vemos esse Deus que está no alto e sublime trono, nós o vemos reinando sobre toda a terra. Amém? Amém. Sabe o que significa reinar sobre toda a terra? É que cada ação que é feita, muitas vezes dizendo assim, alguém está se levantando contra o povo de Deus, cada ação que é feita assim, é preciso que seja permitido por Deus, é preciso que Satanás vá lá e diga, eu posso fazer. É verdade. E se Deus der autorização, vai acontecer tristeza, vai acontecer abatimento, mas o Senhor ainda tem o controle da situação. Aleluia. Você pega o livro de Jó, lá no início de Jó, e você vê Deus falando para Satanás, Satanás, está vendo meu servo Jó? Homem justo, homem íntegro, fiel, não há outro como ele na terra. E aí Satanás diz para ele, mas o Senhor deu tudo para ele não tem do que reclamar, mas toca lá, tira os bens dele, tira os filhos dele, vai ver se ele não vai blasfemar contra ti. E aí Deus diz para Satanás, pode tirar, só não toca na sua vida. E sabe qual foi a resposta de Jó? A mulher dele vira para ele e fala, olha, você é fraco, você está doente, Deus tirou tudo seu, Deus te amaldiçoou, você vai continuar desse jeito? E aí ele vira para ela e fala assim, estás falando como louca? Eu recebi a bênção de Deus, eu não posso receber a maldição também? Eu não posso receber, não posso ser amassado, não posso ser esmagado, não posso passar por situações difíceis? Satanás tirou tudo, até mesmo a saúde de Jó. No entanto, ele teve que pedir permissão. E Deus deu permissão para poder Jó encontrar-se com Deus. Jó 42 diz, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E no versículo 4 ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Depois de ter passado por toda a situação, perdeu tudo, perdeu os amigos, ainda teve amigo que foi lá e ficou, não, vai lá, morre e tal, porque você não merece e tal, essas coisas todas. E Deus falou para Jó, olha, os seus amigos só serão abençoados se você orar por eles. Eu vou atender a sua oração, porque você foi fiel, porque você creu na minha palavra. Sabe, amado, o que eu quero dizer com isso é que Satanás, para te tocar, ele tem que pedir permissão de Deus. E quando ele te toca com a permissão de Deus, sabe por que Deus está pedindo? Para que você consiga vê-lo, enxergar o Deus que está sobre a sua vida.